Muito bem, meus irmãos, estamos de volta à nossa programação. Nesta oportunidade estaremos meditando na palavra de Deus, palavra que traz para nós alegria, conforto, palavra que traz para nós um fortalecimento espiritual. Estaremos meditando no evangelho narrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, que fala assim: E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico que narra a história de uma mulher que era viúva e de um juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre falou por parábolas. Era uma forma que o Senhor tratava com seus discípulos para que eles viessem entender, aleluia, a forma que ele estava ministrando a sua palavra. Parábola é ilustração, é uma comparação. E Jesus pegava as coisas desta vida para ilustrar com as coisas espirituais para melhor entendimento dos seus discípulos. A parábola em estudo registrada somente em Lucas é semelhante à do amigo importuno, que está lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Após responder aos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus prosseguiu falando aos discípulos no capítulo 18 e proferiu a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A ilustração parece estranha, pois o mestre toma o exemplo de um homem ímpio para evidenciar um privilégio e um dever de orar de modo perseverante. Se nós observarmos, meus amados e queridos ouvintes, estamos vivendo em uma época de escassez na oração. Nós temos observado que a geração pós-moderna, a geração de hoje, não tem aquele compromisso que a geração passada tinha em orar, em buscar a Deus. Eu lembro-me que na minha época de jovem, as nossas igrejas, elas passavam sempre por momentos de campanha de oração à noite, pegava das 7 às 9 todos os dias, sendo que das 7 às 8 era só oração. Após levantava-se da oração, cantava 2, 3 hinos, ministrava a palavra, orava pelo povo e iam para casa. Isso durante 30 dias de oração constante, isso na parte da noite. Sem contar também que tinha também matutino, que nós saíamos para orar ao Senhor, buscar a Deus das 5 às 6 da manhã. E era uma bênção as vigílias de oração, tinha vigília que nós dobrávamos o joelho, eram 2 horas de joelho orando, clamando a Deus, aleluia, e nas vigílias o Senhor batizava com o Espírito Santo, o Senhor renovava, era aquele céu aberto, tudo por causa do compromisso e da perseverança na oração.
Orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar fala de intimidade, orar fala de comunhão com o Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós temos observado que a nossa geração não tem aquele compromisso da oração, não tem aquele compromisso de buscar a Deus, mas eu louvo ao Senhor que ainda existe um remanescente fiel que abraça a oração, que ora no monte, que ora de madrugada, que ora pela manhã, que ora à tarde, e tem uma vida voltada para a oração. Pois bem, nós observamos nesse texto bíblico que o Senhor Jesus, aleluia, ele mostra para nós, para os seus servos, aleluia, que temos que, aleluia, orar de forma perseverante. Observe que o versículo diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que você possa, que nós possamos orar sempre e nunca venhamos a desfalecer. O Senhor Jesus traz aqui, aleluia, a parábola do juiz iníquo, mostrando, as características também daquele juiz, daquele homem. A Bíblia diz que ele não temia a Deus, a Bíblia diz também que ele não respeitava aos homens, não temia a Deus e não temia o homem. Aleluia, esta qualidade é terrível. De alguém assim, tudo se espera, pois quando o homem não teme a Deus, irmãos, nós sabemos e entendemos que essa pessoa, tudo se espera. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, a Bíblia também diz que ele não temia aos homens. Aquele juiz talvez tenha jurado em sua formatura cumprir a sua missão e fazer justiça a todos os que precisavam de seus conhecimentos, sem acepção de pessoas. Entretanto, depois de estar no cargo, a ninguém respeitava. Aleluia! Não é de se admirar, pois uma pessoa que não teme a Deus possa respeitar o seu próximo. Aleluia! Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! E prudência tem aqueles que lhe obedecem. Quando o homem teme a Deus, aleluia, quando o homem reverencia e respeita ao Senhor, porque temor é respeito, aleluia, temor é reverenciar a Deus, temer a Deus é ter respeito a Deus, aleluia. Então quando a pessoa teme a Deus, ele também sabe respeitar o seu próximo, o direito, aleluia, do seu próximo. Mas este homem, esse juiz iníquo, esse juiz ímpio, ele não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Também existe nesse texto uma viúva oprimida. Possivelmente esta viúva era uma mulher pobre, era uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha condições financeiras. É causa, e diz a palavra de Deus que, aleluia, nesta sua causa, por certo, ela era perseguida por um adversário. Aleluia, certamente esta pobre viúva era vítima de uma grande injustiça. Mas o interessante, meus queridos, que ela buscou o caminho certo, aparentemente. Ela não quis fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela buscou o serviço de uma autoridade. Ela buscou o serviço de um juiz. Ela esperou muito tempo pela ação da justiça. O magistrado, por algum tempo, não quis dar importância à causa da pobre viúva. Um juiz que age assim está em desacordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, aonde ela diz lá em Romanos, no capítulo de número 13, falando das autoridades, lá em Romanos capítulo 13, versículo de número 13 e 4, diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade?
faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, aleluia, a autoridade, aleluia, ele tem que ser, aleluia, tem que praticar, meus queridos, as boas obras, praticar as boas obras, glória a Jesus, fazer justiça àquele que está sendo oprimido, aqueles que está sendo injustiçado, como era o caso dessa pobre viúva, estava sendo injustiçada pelo seu adversário, mas esta mulher foi até aquele homem, e diz o texto sagrado que ele disse, que não iria fazer justiça por aquela mulher, mas por causa da sua importunação, aleluia, ele iria fazer justiça pela sua causa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A viúva era perseverante. A viúva da parábola insistiu tanto perante o juiz que o fazia sentir-se molestada e importunada. O crente tem o direito de reivindicar seus direitos perante as autoridades constituídas. Por exemplo, se você está sendo injustiçado por alguém, aleluia, você está sendo oprimido por alguém, aquela pessoa está sendo, aleluia, o seu adversário está praticando a injustiça contra a sua vida, você tem o direito, pela palavra de Deus, de procurar as autoridades. Você tem o direito, aleluia, de prestar um BO, você tem o direito de ir ao fórum, procurar as autoridades para reivindicar, aleluia, o seu direito e trazer para você a sua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Quando se trata de litígio entre irmãos, deve-se ser julgado pelos santos, ou seja, quando a questão é entre nós cristãos, crentes, aleluia, nós temos, aleluia, um pastor da igreja que irá nos ouvir, aleluia, e trazer uma resposta para a solução daquela situação. Pois bem, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de 1 a 7, trata muito bem esse assunto. O apóstolo Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa alguém de vós, versículo 1, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante fiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, e porque não sofreis antes o dano. Então, meus queridos, quando a questão é entre irmãos em Cristo, aleluia, existem pessoas competentes dentro da igreja para solucionar a sua causa, solucionar o seu problema. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esta questão você vai levar, aleluia, para o pastor da igreja resolver esta situação. Bendito seja o nome do Senhor.